Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Iniciamos hoje mais uma aula de programação CNC básico. Peço a vocês se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe seu like aí para estar fortalecendo o canal. Peço também vocês, se puderem, se inscrever no meu canal secundário, onde eu faço alguns tutoriais ali de Photoshop e sobre algumas outras coisas também. Se vocês puderem, se inscrevam lá para estar fortalecendo esse canal ainda. Só tem 800 inscritos e se puderem, se inscrevam lá, que vai estar ajudando bastante. Então vamos para a aula. Hoje nós vamos estar falando sobre o subprograma. O subprograma, pessoal, é um recurso aí utilizado para diminuição do tamanho do programa. Muitas vezes a gente está fazendo um programa ali, ele fica muito grande e a gente pode utilizar o subprograma para isso, certo? Então a gente utiliza o subprograma quando há uma necessidade de repetição de uma determinada sequência de operações. E para a chamada do subprograma nós devemos utilizar a função M98. Na mesma linha, programa-se a letra P, seguida de 6 dígitos, como vemos aqui no exemplo. O M98, o P, e depois do P vai vir 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece, pessoal? Nesses 4 dígitos, nós vamos colocar aqui o número ali do nosso subprograma. E esse subprograma, ele tem que estar localizado lá no diretório. Para quem assistiu às aulas anteriores, o diretório é quando a gente entra lá na máquina, entra na parte de programa, tem ali o diretório onde fica todos os programas. Então, ele tem que estar lá. Nós temos que colocar ele lá junto também, junto com o programa principal. Então, temos a função M98 e a função M99, que é fim de programa. Olha só, o M98, chamada de subprograma. O P é a designação de subprograma. Os dois primeiros dígitos, que vem aqui, os dois primeiros dígitos, é os números de repetições. Os 4 últimos dígitos é o número de subprograma. É o número do subprograma que nós vamos colocar ali, que vai ter que estar lá no diretório também. Então, o M99 é o fim de subprograma. Vou estar mostrando aqui um exemplo aqui, de um programinha que já está pronto aqui, só para vocês estarem vendo. Então esse aqui é o nosso programa principal. Então temos aqui a chamada programa, o cabeçalho, a ferramenta, a rotação, a aproximação, desci com a minha ferramenta aqui em Z, depois vem a composição de altura, aproximei em Z5, depois fui ali para o ponto de segurança, aí G0, Z0, aí vem aqui M98, P05, 0002. O que acontece? Lembra que nós acabamos de ver que os dois primeiros dígitos são os números de repetições, ou seja, eu vou repetir 5 vezes esse subprograma que está aqui, ó, que no caso a gente não colocou, ó, só os números restantes ali, que é 0002. Então, eu vou repetir 5 vezes esse subprograma 0002, que no caso O002, só que aqui a gente não colocou O, certo? Então, eu vou repetir 5 vezes. Depois temos aqui a continuidade do programa G00, Z100, M5 e M30. Como funciona? Eu montei esse programa principal dessa forma, vou lá no diretório, coloco ele lá no diretório. Monto agora o subprograma, que no caso é o O002, que está aqui, ó, O02, que é o subprograma. Então, primeiro eu montei o programa principal, coloquei lá no diretório. Montar aqui o subprograma, que vai ser assim, G91, G01Z-2, F1000. O que é o G91? Coordenadas incrementais. Por que coordenadas incrementais? Olha só, eu vou repetir ele 5 vezes, esse subprograma. Então, quando eu coloco aqui G91, coordenadas incrementais, ele vai descer aqui, ó, Z-2 a primeira vez, ele vai repetir a segunda vez, ele vai descer mais Z-2, que no total vai ser já 4 mm que ele já desceu, depois vai repetir a terceira vez, Z-2, que no total já vai ser 6 mm que ele desceu em Z, depois a quarta vez, que já vai ser 8 mm que ele desceu total, depois a quinta vez, que vai ser Z-2, só que no total vai ser 10 mm que já vai ter descido, isso nas 5 repetições. Por isso a gente coloca coordenadas incrementais, porque se eu colocar em coordenadas absoluta, a ferramenta ela vai ficar só em Z-2, nas 5 repetições ela não vai aprofundar mais, vai ficar só no Z-2. Por isso que a gente coloca em coordenada incremental, que ele entende que vai mudando o ponto zero ali. Então vai descendo Z-2, depois Z-2 novamente, que no total é 4 mm e assim por diante. Depois disso, nós programamos aqui coordenadas em absoluto. Então, coordenadas incrementais somente aqui, para ele estar descendo em Z-2. Depois, se a gente fazer 5 vezes 2 dá 10. Então, no total, ele vai descer 10 mm em Z, certo, pessoal? Então, depois aqui vem coordenadas absolutas, G90. Aí segue aqui as coordenadas de usinagem, a compreensão do raio da ferramenta. E as coordenadas de usinagem aqui fazendo o perfil. Depois de ter feito o perfil, vem a compensação do raio. E M99, que é o fim do subprograma. Então, ele vai fazer 5 vezes. Vai ler normal, linha bloco por bloco, chegou aqui, ele entende que tem um subprograma, ele vai abrir o subprograma, vai repetir 5 vezes esse subprograma. Depois de ter feito as 5 repetições, ele volta para G00, Z100,
vai subir com a ferramenta em Z100, M5, desliga o eixo árvore, M30, fim de subprograma. Então é isso, pessoal. Como eu quero fazer essa sequência de operações, eu fiz aqui um subprograma, e determinei aqui o total de repetições que ele vai fazer. Como eu preciso descer, eu vou trabalhar uma profundidade de 10 mm, eu vou descer de 2 em 2, e eu programo aqui em coordenadas incrementais. Eu vou estar mostrando aqui agora um programa que eu já fiz com 2 subprogramas, já está pronto, só que eu fiz no bloco de notas. E eu vou colocar ali no simulador para você estar vendo como funciona, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, então olha aqui. Tô com esse modelo aqui, que é essa peça que tem 2 perfis. Ela mede é um quadrado. Esse primeiro perfil é um quadrado, 100 por 100. O segundo perfil é 80 por 80, onde tem 4 chanfros de 10 por 10, certo? A sua espessura é de 15 mm. E o que acontece? O total aqui, a espessura é 15 mm. Esse segundo perfil, a sua espessura é de 5 mm. Então, primeiro perfil, espessura de 10 mm. O segundo perfil, espessura de 5 mm. Então, eu montei aqui o programa principal. Esse programa principal, ele já está grande. Imagina se não tivesse o subprograma. Então, eu fiz aqui uma programação aqui onde eu fiz tô colocando aqui o faseamento. E depois eu programei aqui para o subprograma. Então, vamos passo a passo aqui. Então, esse programa vai ser o O1116. Vai ser o programa principal. Montei aqui, como sempre eu venho montando, o cabeçalho, G90, coordenadas em absolutas, G21, G17, planta baixa XY, G21 coordenadas em milímetros, G54.0 pés, G40 descompensação, G80 cancela ciclos. O T01M6, que é a nossa ferramenta, T01, onde está a nossa ferramenta de faseamento, M6 é a troca automática, essa ferramenta de faseamento é o diâmetro de 40, e aqui está a rotação. Perceba que eu posso colocar entre parênteses informações, pessoal, para na hora lá que eu estar olhando eu saber o que é cada coisa. Então aqui eu coloquei essa informação entre parênteses aqui para eu saber que a ferramenta que eu estou trabalhando é uma ferramenta de diâmetro de 40. Então depois vem a rotação, eu vou ligar o eixo árvore no sentido horário, M3, vem a compensação de altura da ferramenta, vem ali, aí aqui é a parte de faseamento, certo? Então coloquei em G00, x-20, y0, porque meu ponto zero está na aresta. Então eu coloquei x-20, y0. A minha ferramenta mais ou menos estaria onde está aqui, ó, meu mouse. Depois eu coloquei ali G01Z-2. Ou seja, eu vou fazer um faseamento ali e vou tirar somente 2 mm em relação à profundidade. Então, G01Z-2, avanço de 1000, x110. A minha ferramenta parou aqui. Y20 subiu. X-10 está aqui, voltou para cá. Y40 subiu. X110 veio para cá novamente, Y60 subiu, depois X-10 voltou para cá. Esse é o percurso que a minha ferramenta vai fazer para fazer o faseamento. Depois Y80, X110, Y100, X-10 terminou o faseamento. Então minha ferramenta vai fazer esse percurso para fazer o faseamento. Certo? Então pronto, já fiz o faseamento. Terminei o faseamento, vou subir com a minha ferramenta em Z150. M5, desligo o eixo árvore. O que acontece? T0, vou chamar minha ferramenta T02, está na posição 2 lá. M6, troca automática, que é a frase de topo, diâmetro de 12 mm. A rotação dela vai ser de S4000, M3. Então, programei aqui a rotação. G43, H2, Z150, que é o corredor de altura, né, na posição 2 lá. Dei a compensação de altura, G00, X-20, Y-20, ou seja, vim para o ponto de segurança, porque meu ponto zero está na aresta, lembrando. Então, vim para o ponto de segurança, aquele que a gente sempre usa aqui, o X-20, Y-20. G00Z5, aproximei 5 mm da minha face, do meu perfil. G01Z0. Então, agora minha ferramenta está aqui no X-20, Y-20. Na mesma posição que está ali em relação ao Z da face da minha peça ali. E aqui vem aqui M98 P051117, certo? Que vai ser o nosso primeiro subprograma. Que aqui vamos ter 2 subprogramas. O que acontece? Esses 2 primeiros dígitos é as repetições. Eu vou repetir o subprograma 117 5 vezes. Então, se eu fosse repetir 4 vezes, eu colocaria aqui 4. Como é 5 vezes que eu vou repetir, eu digitei aqui 0511117, que é a numeração do meu subprograma. E depois continuei a programação aqui, G00Z100, que depois que ele executar o subprograma, as 5 repetições, ele vai vir para cá, para N27, que vai ser G00Z100. M5, desligo o eixo árvore, aí eu vou chamar a nossa
terceira ferramenta que vai estar na T03, que vai ser a nossa fresa de topo de diâmetro de 15. Vou programar aqui a rotação dela, S4500, M3, G43, H3, Z20, compressão de altura. Novamente, vou para o meu ponto de segurança, G01, Z0, M98, P02, 1118. Esse 1118 é o nosso segundo subprograma que eu vou estar utilizando. O primeiro subprograma é para estar fazendo esse perfil quadrado. O segundo subprograma é para fazer esse perfil. O segundo perfil, certo, pessoal? Então, no programa principal eu já faço toda a programação aqui. Informação relacionada ao primeiro subprograma e ao segundo subprograma. Que no caso são essas informações aqui. A rotação, a compressão de altura, aproximação de segurança, vou para o ponto de segurança, G01, Z0, então agora estou na mesma posição em Z da face da peça, do modelo ali, e programa aqui, M98, que é chamado de subprograma. Eu vou fazer uma repetição, aí vem o P, que é a designação do subprograma, o 02 é repetições, que os dois primeiros dígitos sempre está relacionado às repetições. Depois nós vamos ver que vai ter uns que não vai ter os números de repetições, mas mais para frente a gente vai ver. Utilizar a função M98 para fazer outras coisas. Então, olha só, pessoal. Vou repetir esse programa duas vezes, certo? Depois que ele repetir duas vezes, ele vai vir aqui para N35 e vai ler aqui G00, Z150, subir aqui minha ferramenta em Z150. M5, desliga o eixo árvore. M30, fim de subprograma. Então, o que nosso programa entende? Ele vai começar a ler aqui, bloco a bloco, vai fazer o faseamento e vai chegar aqui T02, M6, vai trocar de ferramenta, que ele está com a T01, então ele vai chamar T02, vai entender aqui que tem uma rotação de 4000 no eixo, ligar o eixo árvore no sentido horário, vai dar a compressão de altura, vai lá para o ponto de segurança, depois vai para G00, Z5, vai aproximar 5 mm da face da minha peça, depois G01, Z0, ele está na mesma posição ali da face da face da minha peça, só que está lá no ponto de segurança. E ele vai ler aqui, M98, opa, subprograma. Quantas vezes vai repetir? Vai repetir 5 vezes. E qual programa? Qual o subprograma? 1117. Então ele vai procurar lá no diretório, na máquina, onde está o subprograma 1117, que no caso eu já programei aqui, que é para fazer esse primeiro perfil. Então, quando chegou ali, ele vai abrir o programa 117, que no caso é esse daqui. Vou dar uma aumentada nele aqui. Então, ele vai abrir esse programa. Então, o que acontece? Então, ele vai entender aqui. G91, coordenadas incrementais. G01, Z-3, avanço de F, 1200. E ele vai descer Z-3. Beleza. Depois ele vai ver aqui G90, coordenadas absoluta. Coordenada absoluta, agora cancelou coordenadas incrementais. G00, X0, Y-20, que é o nosso ponto de aproximação. Depois ele vai para G41, D2, X0, Y0. Ele vai fazer a compensação de raio da ferramenta, então vai parar bem aqui. Depois G01, Y100, vai subir com a minha ferramenta até aqui. Depois X100, vai subir com a minha ferramenta até aqui em X. Y0, vai parar com a ferramenta aqui. Y0, X-10 e vai sair aqui. G40, descompensação de raio, X-20, Y-20, M99. Isso foi a primeira repetição. Então ele desceu Z-3, ele vai voltar lá para o programa principal e vai ver que são 5 e vai fazer a segunda repetição. Então, como ele está no 117, ele volta para cá. E vai fazendo esse procedimento aqui 5 vezes. Então, se ele vai descer 5 vezes, 5 vezes 3 dá 15. Então, no total, ele vai descer em Z 15 mm de profundidade. Por isso, nós programamos G91, porque ele vai descendo ali Z-3, primeira repetição. A segunda repetição ele vai descer mais Z-3, que no total vai dar 6 mm já de profundidade. Se fosse só G90, ele ia ficar ali Z-3. Segunda repetição, Z-3. Ele ia ficar só ali no Z-3, ele não ia descer. Como é incremental, ele entende que vai descer Z-3, a partir de onde ele está ali agora, daqueles 3 mm de profundidade, ele vai descer mais 3 mm de profundidade, depois vai indo. E assim por diante, 3 mm, mais 3 mm, até dar o total. Que no caso aqui vai ser 15 mm de profundidade, certo? Então aqui está aí depois que eu programei aqui, eu coloco o G90, aí vem as coordenadas aqui de aproximação, compressão de raio e as coordenadas de usinagem, a compressão
descompensação e fim do subprograma. Depois que ele repetiu as 5 vezes esse subprograma, ele volta para o programa principal e vem aqui, ó, G00, Z100, sobe com minha ferramenta em Z100, M5 desligou eixo árvore e vai novamente agora para N29 e ver aqui que é chamar uma nova ferramenta, que no caso é T03, que é a faixa de topo de 15 mm, diâmetro de 15 mm. Ele entende que a rotação aqui, ele lê aqui que a rotação é de S4500, liga o eixo árvore no sentido horário, vai dar compensação de altura, vai lá para o ponto de segurança, vai descer em G01, Z0 e ele vai ler aqui M98, P02118. Então, pessoal, temos aqui então M98, P02118. Ou seja, ele vai repetir 2 vezes o subprograma 1118, certo? Que é no caso 1118. Então, ele vai repetir 2 vezes. Então, ele vai abrir o programa, o subprograma, que vai fazer o quê? Que vai fazer o segundo perfil. O nosso segundo perfil ele tem 5 mm de profundidade. Então, ele vai repetir 2 vezes. Olha só, ele vai descer em Z-2,5, né? Z-2,5. O avanço de F1500. Então, ele vai descer a primeira vez Z-2, vai fazer, aí vem aqui G90, coordenada absoluta, compensação do raio da ferramenta, vai fazer aqui a usinagem do perfil. Aqui eu não vou explicar mais, pessoal, porque a gente já fizemos exercícios de coordenadas absolutas, incrementais, e lá nós já fizemos essa parte de coordenadas, a gente já sabe. O que acontece aqui? A única coisa que muda aqui é que a gente vai colocando os códigos. O nosso código aqui é de 01, porque não tem nenhum raio aqui, então é interpolação linear, né? Então, essa programação aqui, essas coordenadas você já tem que saber, porque já foi feito exercício, certo? Repare aqui que eu coloquei só uma vez de 01, por quê? São todas interpolação linear, não tem interpolação circular aqui. Então, como é só G01, eu repeti uma vez G01, ele entende. Ele vai repetir em todos os blocos G01, que ele entende que é a interpolação linear. A interpolação linear só cancela quando eu coloco um outro código que cancele, certo? Então, X01, Y80, por quê? Eu dei a compensação do raio aqui, X10, Y-20. Então ele está aqui, ó. X10, Y-20. Minha ferramenta está aqui. Fiz a compensação do raio. Quando ele faz G01, Y80, ele vai vir para cá. Depois vem X20, Y90, que é a posição onde está aqui. Certo, pessoal? Eu tenho 10 mm aqui, mais outros 10 aqui do chanfre dá 20. Então, X20, Y90. Certo? Não vou ficar falando as coordenadas aqui que a gente já sabe. Já foi treinado isso aqui. Então, depois que eu joguei as coordenadas do meu perfil tudinho, eu vou dar aqui a compensação do raio da ferramenta M99. Ele vai repetir 2 vezes esse subprograma, que vai ser Z-2,5, que no total vai dar 5 mm, que é a espessura aqui desse segundo perfil. Certo? Então é isso, pessoal. Vocês têm que saber de desenho técnico, saber interpretar. Em relação às coordenadas, tem que ter atenção, porque uma coisa errada aqui, se dá uma coordenada errada, vai sair tudo errado. Então, essa parte de coordenadas a gente já treinou. A única coisa que a gente não treinou foi essa parte do programa. A gente não fez ainda, por isso eu estou falando. Em relação às coordenadas, a gente já tem que saber como chegar com a nossa ferramenta até aqui, a cada ponto aqui. Certo? Já foi ensinado como quando a gente vai utilizar o G01, quando vai utilizar o G02, quando vai utilizar o G03, certo? O que nós estamos fazendo aqui é mostrando outras funções agora, que no caso é o M98 e o M99. Então, repetiu 2 vezes, ele vai voltar para o programa principal. E aí vai vir aqui, ó, G00, Z150, subiu com a ferramenta, M5 desligou o eixo árvore no sentido horário, M30, fim de programa. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar esse programa que está aqui no bloco de notas, lá no simulador, que no caso é como se a gente fosse fazer na máquina. Então, a gente vamos colocar no simulador. O que acontece? Estamos aqui com o simulador aberto. As minhas ferramentas já estão tudo ali na Magazine. Eu não vou fazer procedimentos desde o início aqui, os presets e tudo, porque já foi ensinado nas aulas anteriores como fazer o preset, alguns procedimentos aqui da máquina aqui. Tem uma outra aula anterior aí. Então, como colocar a peça aqui, tudo já foi demonstrado nas aulas anteriores. Então, eu não vou colocar aqui, para não perder tempo. O que acontece? Eu quero colocar aqueles programa principal e os 2 subprogramas aqui na máquina, que no caso é o simulador, no nosso caso aqui. Então o que eu vou fazer? Depois de ter feito todos os procedimentos aqui, referenciado os eixos, referenciado a máquina, colocado a minha peça ali, as ferramentas já estão todas posicionadas, eu vou colocar aqui meus programas. Para isso, eu clico aqui em Edit, venho em Programa, Diretório, e vou colocar aqui o subprograma. Vou começar com o subprograma.
Vou digitar aqui o O1117 e vou dar um Enter, que no caso aqui no teclado. Aqui no simulador vocês clicam em Insert. O que acontece, pessoal? Eu posso digitar o subprograma aqui ou abrir ele, no caso o bloco de texto que já está pronto lá, já fiz no bloco de texto. Então eu não vou digitar aqui, eu vou vir já aqui não, e vou abrir o programa que eu fiz, o subprograma. Pronto, já está aqui. Agora eu vou colocar o segundo subprograma. Vou vir aqui dar um Insert. Vou vir aqui novamente. Coloquei o segundo subprograma. Agora eu vou colocar o programa principal. Você também pode, se quiser, pode montar o subprograma aqui, pessoal. No caso, você vem aqui em diretório, né? Digita o programa aqui, o O116, ele vai abrir o programa. Só que aí você pode digitar tudo isso aqui. Só que você vai perder tempo. Então, eu aconselho, é melhor você fazer no bloco de notas e depois você jogar aqui para o simulador dessa forma que eu estou fazendo. Bom, pessoal, então vamos rodar aqui o nosso programa. Estamos aqui no programa principal. Eu já fiz todos os presets, já ensinei nas aulas anteriores como está fazendo. Então, nós vamos rodar aqui esse programa. Lembrando que eu tinha programado primeiro aqui o faceamento. Então, ele vai fazer o faceamento aqui. Chamou a ferramenta de faceamento ali. Bom, terminou aqui o faceamento, vou subir aqui a minha ferramenta. Vou chamar a ferramenta T2. Nós vamos fazer o primeiro perfil. Ligo a rotação. Compensação de altura. Vou para pontos de segurança ali. Descer aqui a minha ferramenta em Z5. Estou com a minha ferramenta em Z0. E aqui o subprograma. M98, P05. Vou repetir o subprograma 5 vezes, que é esse 1117. Então, quando ele chega aqui, ele vai abrir esse subprograma e vai executá-lo. Aqui, ó, já estamos aqui. Ó. Esse é o subprograma, que ele vai repetir 5 vezes. Então, aqui essa é a primeira repetição. É a primeira vez que ele está fazendo aqui. Agora ele vai fazer a segunda. Vai fazer a terceira. Ou seja, ele já desceu 9 milímetros. A quarta está ali em 12 milímetros. E a quinta, que no total vai dar 15 milímetros. Então agora ele vai chamar a ferramenta 3, que vai fazer o segundo perfil. Chamou a ferramenta 3, ligou a rotação, compreensão de altura, ponto de segurança ali e está em Z0 agora. Aí vem aqui o segundo subprograma. Vou fazer quantas repetições? 2 repetições. Então ele vai abrir agora o segundo programa.
e vai fazer o segundo subprograma e vai fazer as 2 repetições. Fez a primeira, vai fazer a segunda. Pronto. Terminou. Então aqui é a nossa peça, pessoal. Com nossos 2 perfis ali. Ficou aqui umas coisinhas aqui, mas isso aqui a gente pode fazer um programa para estar tirando. Então aqui é a nossa peça. Então é isso, pessoal. Queria que vocês vissem aqui. Então ele fez o faseamento, fez ali fez o primeiro perfil, repetiu 5 vezes aquele primeiro perfil. Depois ele voltou para o programa principal, leu que tinha um segundo, chegou lá na parte onde tinha um segundo subprograma, M98, que era 2 repetições, e fez o segundo perfil fazendo as 2 repetições, certo? Então é isso aí. Mais pra frente a gente vamos estar utilizando, a partir de agora a gente vai estar utilizando só o subprograma, para estar fazendo nosso programa, e depois vamos ver outros procedimentos que a gente pode fazer utilizando essas funções M98 e o M99, que é sempre o fim de subprograma. Então é isso, peço a vocês se inscrevam no canal, ative o sininho e dê seu like aí para estar fortalecendo o canal.